Dando prosseguimento à aula sobre os fundamentos da geometria, convido agora você para participar de mais essa aula, onde falaremos sobre os princípios básicos da reta, falaremos também sobre os ângulos e um pouco sobre os polígonos. Portanto, fiquem atentos e acompanhem a explicação. Vamos começar a ver a relação entre retas e pontos. Para uma reta contida em um plano e um ponto desse plano, nós temos apenas uma das duas situações. Ou o ponto vai pertencer à reta, ou o ponto não vai pertencer à reta, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos um plano alfa, em que nós temos aqui uma reta R, e aqui a gente tem um ponto A, aqui colocamos um ponto B, e aqui temos um outro ponto C. Então, esta reta R e estes três pontos do meu plano alfa, vamos ver qual é a relação entre eles. Então, o ponto A, aqui, ele é um ponto que pertence à reta? Sim, porque ele está na reta, né? Então, a gente diz que o ponto A, ele pertence à reta R. Lembrando que a reta é um conjunto de pontos, tá? Então, um elemento do conjunto R da reta R é um ponto, tá? O ponto B, que está aqui, ele é um ponto da reta? Não. Então, aí a gente diz que o ponto B não pertence à reta R, tá? E o ponto C, que está aqui, ele é um ponto da reta R? Sim. Então, a gente diz que o ponto C pertence à reta R, tá? O ponto C, ele é um elemento do conjunto que forma a reta R, tá? Conjunto de pontos que forma a reta R. Bom, na última videoaula, a gente viu que uma das formas de se indicar uma reta é utilizando as letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho a reta R, tá? Mas existe uma outra maneira de se indicar uma reta. A gente vai pegar dois pontos dessa reta. Então, por exemplo, aqui, ó, utilizando o mesmo exemplo anterior, nós temos aqui o ponto A e o ponto C. Então, a gente pode representar essa reta, indicar ela, utilizando esta notação aqui, tá? Ela é a mesma coisa que a reta R. Então, aqui a gente tem os pontos por onde passa a reta, tá? Dois pontos da reta, com o desenho exatamente de uma reta aqui em cima, tá? Com as duas flechinhas aqui apontando, né? Uma para cada lado aqui nesse símbolo, tá? Esse aqui é a reta AC, ou a reta que passa pelos pontos A e C, que é a mesma nossa reta R aqui. Tá? Então, eu posso representar uma reta, indicar, melhor dizendo, por uma letra minúscula do nosso alfabeto, tá? Ou então pegando dois pontos, então pontos são letras maiúsculas, tá? E colocando o desenho, tá? O símbolo, né, da reta, que é o desenho de uma reta em cima das letras, tá? Vamos ver agora as posições relativas de duas retas do mesmo plano. Duas retas no mesmo plano, elas podem ser concorrentes, tá? Quando é que elas vão ser concorrentes? Quando elas tiverem um ponto em comum, ok? Então, se duas retas de um mesmo plano, elas possuírem um ponto em comum, a gente diz que as retas são concorrentes. Então, por exemplo, aqui temos um plano beta, tá? Em que eu tenho aqui uma reta R, aqui uma reta S, e observem que elas têm um ponto em comum. Elas se cruzam em um ponto, tá? Esse ponto aqui é um ponto que pertence, que eu chamei de A, tanto à reta R quanto à reta S,
tá? Então, a gente vai dizer que a intersecção das duas retas vai dar o ponto A, ok? Lembrando que a reta R e a reta S são conjunto de pontos, então a gente pode falar da intersecção, que é uma operação de conjuntos, tá? E o que nós temos na intersecção desses dois conjuntos? Que elementos a gente tem? O elemento da reta é um ponto, né? Então, aqui a gente tem o ponto A. Então, a gente vai colocar entre chaves, porque a intersecção de conjuntos é um conjunto, tá? Então, por isso que aparece entre chaves. E o que nós temos em comum na reta R e na reta S? Para ser a intersecção, o que tem em comum, né? A gente tem o ponto A. Ok? Então, retas concorrentes quando possuem um ponto em comum. E retas paralelas? O que são retas paralelas? As retas paralelas, elas não possuem um ponto em comum, tá? Então, elas não vão possuir um ponto em comum. Por exemplo, aqui nós temos um plano beta, né? Aqui nós temos uma reta T e aqui nós temos uma reta R. Observem que aqui no desenho, né, elas não têm nenhum ponto em comum e o prolongamento delas, dessas duas retas, também não vão ter ponto em comum, tá? Então, nesse caso, a gente diz que as retas são paralelas. Como é que num exercício ou um desenho em que aparecerem retas que são paralelas, a gente vai saber, por exemplo, que elas não vão se encontrar em algum ponto, tá? Por quê? Porque o prolongamento das retas, elas podem se encontrar em algum lugar, tá? Mas as retas paralelas não. Então, o que acontece? A gente vai colocar ou a condição para que as duas retas sejam paralelas, tá? Que é esta aqui, que a intersecção da reta R com a reta T dá o conjunto vazio, ou seja, não tem nenhum ponto em comum, tá? Essa aqui é uma condição para que as retas sejam paralelas, ok? Ou também pode aparecer, o que é mais comum, a indicação de que elas são paralelas, tá? Que é esta aqui. No caso, a gente lê isto aqui como a reta R é paralela à reta T, certo? Então, vai aparecer duas barras assim, separando, né, as letras que indicam as retas, quer dizer que elas são paralelas. A reta R é paralela à reta T, tá? Então, tá aqui. Então, sempre num desenho vai aparecer, para indicar que as retas são paralelas, né? Para dizer que elas não têm um ponto em comum, nem o prolongamento delas, tá? Nem para lá e nem para lá, tá? Ou vai aparecer essa condição, ou então vai aparecer, o que é mais comum, essa anotaçãozinha aqui, essa indicação, tá? Para dizer que a reta R é paralela à reta T. Vamos ver aqui alguns exemplos para ver o que a gente trabalhou até aqui, né? Que é a relação de ponto e reta, né? E a relação entre retas do mesmo plano, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos essa figura com essas duas informações aqui, tá? Então, aqui aparecem 5 retas, a reta A, reta B, reta C, reta D e a reta E. E alguns pontos que pertencem a pelo menos uma das retas, tá? E foi dada essas duas informações. A intersecção da reta A com a reta B, ou seja, desta reta e desta aqui, é o vazio, quer dizer, não tem pontos em comum. O que quer dizer isso? Que a reta A e a reta B são paralelas, certo? Elas não se encontram nem no prolongamento delas, tá? Lembrando que a reta é infinita, por isso que a gente representa pela linha reta e por essas extremidades aqui, ok? E o que tem aqui? A reta C é paralela à reta D. Então, quer dizer que esta reta C e esta reta D, elas são paralelas. Quer dizer, elas não se cruzam, tá? Elas não têm ponto em comum, nem o prolongamento delas, tá? Tanto para lá quanto para cá, tá? Lembrando que o plano também é infinito, viu, gente? A gente só representa
no caso, essa figura aqui, tá? Fechada, mas na verdade o plano é infinito, tá? Ele segue tanto lá para cima quanto para a esquerda, para a direita e para baixo, tá? Bom, vamos ver então. Aqui vai o mesmo desenho, tá? E aqui o que a gente está querendo saber. Aqui a gente tem um ponto e uma reta. Então, o que eu quero saber? A relação do ponto com a reta. O ponto A, ele é um ponto da reta A. Onde está o ponto A? O ponto A está aqui e a reta A é esta aqui. O ponto A é um ponto da reta A, que pertence à reta A? Não, porque ele está fora da reta A. Então, aqui a gente coloca que o ponto A não pertence à reta A. Lembrando, letra maiúscula quer dizer ponto, letra minúscula quer dizer reta. O ponto B e a reta B. Então, a reta B está aqui, o ponto B está aqui. O ponto B é um ponto da reta B? Sim. Então, o ponto B pertence à reta B. O ponto C e a reta C. O ponto C está aqui. A reta C é esta daqui. O ponto C é um ponto da reta C? Ele pertence à reta C? Não. Então, não pertence. Ponto B e a reta D. Então, ponto B está aqui, a reta D está aqui. O ponto B é um ponto da reta D? Sim. Né? Por quê? Porque ele está na reta D também. Ele está tanto na B quanto na D, né? Então, tá aí. Ele é um ponto da reta D. Nessa outra parte aqui, pede para ver a intersecção das retas, tá? Qual é o ponto que está na intersecção da reta B com a reta C? Então, a gente vai olhar, ó, a reta B está aqui, a reta C está aqui. No cruzamento das duas retas, tem algum ponto? Sim, elas são retas concorrentes, né? Então, que ponto aparece? O ponto A. Então, a intersecção da reta B com a reta C vai dar o ponto A, tá? Lembrando que a intersecção de conjuntos é um conjunto, por isso que aparece entre chaves e o elemento aqui dentro, tá? Que é o ponto A, nesse caso. B com D. Então, a reta B está aqui, a reta D está aqui. O que tem em comum a reta B e a reta D? Tem alguma coisa em comum, algum ponto nesse caso? Sim, tem o ponto B, né? A reta B e a reta D, elas são concorrentes e elas têm o ponto B em comum, tá? Então, a intersecção das duas retas é o ponto B. Reta A e a reta C. Então, a reta A está aqui, a reta C está aqui. O que elas têm em comum? Tem alguma coisa em comum? Sim, tem o ponto G. Elas são concorrentes aqui nesse ponto, tá? A reta A e a reta C. Então, a intersecção dá o ponto G. Reta D e reta A. Então, a reta D está aqui, a reta A está aqui. No cruzamento das duas, o que nós temos? O ponto F, tá? Elas são retas concorrentes no ponto F. Então, a intersecção da reta D com a reta A vai dar o ponto F. E aqui uma perguntinha, tá? Só para lembrar, né, que as retas paralelas, elas não têm pontos em comum e nem no prolongamento delas. Então, aqui eu coloquei a seguinte pergunta: as retas D e E são paralelas? Ó, a reta D está aqui, a reta E está aqui, tá? No desenho, aqui não aparece com um ponto em comum, tá? Mas, na verdade, o que acontece? As retas são infinitas, então a reta D segue para lá e para cá. E a reta E também segue para lá e segue para cá. Então, observe que o prolongamento da reta E, tá? Lembrando que também o plano é infinito, então ele segue para lá também, né? Então, o prolongamento da reta E e da reta D, eles vão se encontrar em algum ponto, que não aparece aqui, mas vão se encontrar.
Então, essas duas retas, D e E, elas são paralelas? Não, porque elas têm um ponto em comum, tá? Que não aparece aqui no desenho, mas que o prolongamento delas, no caso, vão se encontrar em algum ponto, tá? Então, elas não são retas paralelas. Os únicos pares de retas paralelas que nós temos aqui, pelas condições que foram dadas aqui, né? Esta aqui diz que a reta A e a reta B são paralelas, e aqui está a indicação de que a reta C e a reta D são paralelas, tá? Vamos ver as partes de uma reta. Primeiro, a semi-reta. Bom, então assim, ó, a reta, a gente viu que ele é um conjunto de pontos, tá? Se nós pegarmos um ponto dessa reta, esse ponto vai dividir a reta em duas partes, certo? Então, um ponto qualquer, P, de uma reta, vai dividir a reta em duas partes, que nós vamos chamar de semi-retas de origem P. Então, aqui o desenho, tá? A reta R, e vamos pegar um ponto qualquer aqui, digamos aqui, tá? Aqui está um ponto P da minha reta R. O que nós temos aqui? Que esse ponto vai separar esta reta em duas partes. Esta aqui, tá? Que começa no ponto P e pega todos os pontos da reta que estão à esquerda dele, tá? Então, esse pedaço aqui, tá? E nós temos também a outra parte da reta que começa aqui no ponto P e pega todos os pontos à direita dele e que estão na reta também, tá? Então, nós temos essas duas partes que são semi-retas. Então, aqui a gente tem uma semi-reta, tá? Que começa no ponto P e pega todos os pontos da esquerda dele na reta, e outra semi-reta que começa no ponto P e pega todos os pontos à direita dele, tá? E aí, então, surge, né, uma dúvida. Como é que eu vou saber, né, qual é a semi-reta que eu estou me referindo, por exemplo, em algum exercício, ou em algum desenho, né? Qual é a semi-reta da minha reta R que eu estou utilizando, tá? Então, a gente vai ver uma maneira de poder identificar essas semi-retas, tá? Porque até aqui a gente viu que tem duas semi-retas, mas a gente não sabe, quando eu falar em semi-reta com origem em P da reta R, eu não sei se eu estou falando desta semi-reta aqui, tá? Que dos pontos que estão à esquerda do ponto P, ou esta aqui dos pontos que estão à direita do ponto P, tá? Os pontos da reta. Então, o que a gente vai fazer? Para poder identificar e diferenciar semi-retas que têm a mesma origem, como é o caso que a gente mostrou ali, nós vamos marcar um ponto em cada semi-reta, tá? Então, de novo, aqui nós temos a nossa reta R e o ponto P que separa a nossa reta em duas semi-retas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um ponto em cada semi-reta. Então, aqui, nessa semi-reta, aqui, nós vamos pegar um ponto, tá? Aqui, que nós vamos chamar de ponto A, ok? E aqui na outra semi-reta, nós vamos pegar um outro ponto que nós vamos chamar de ponto B, tá? Então, esta semi-reta que tem origem em P e passou pelo ponto A, é a semi-reta de origem em P que passa pelo ponto A, tá? E aqui do outro lado, à direita, nós temos a semi-reta de origem em P, então que começa em P, e que passa pelo ponto B, certo? Então, assim a gente tem, né, separado, né, as duas semi-retas e com a indicação direitinho, né? Bom, e como é que nós vamos simbolizar, né? Como é que a gente vai colocar isso aqui em símbolos, tá? A semi-reta de origem
em P, ou seja, que começa em P e que passa por A, a gente vai simbolizar dessa forma aqui, tá? Então, o P e o A, os pontos, né? O primeiro ponto que aparece aqui nesse símbolo é a origem. Então, aonde que começa a minha semirreta? No ponto P e passa por onde? Pelo ponto A. Então, a gente representa assim, a semirreta PA com aqui em cima uma flechinha, tá? Em cima das letras, tá certo? Então, aqui eu tenho a semirreta de origem em P e que passa por A, certo? Da mesma forma, a semirreta de origem P que passa pelo ponto B, essa semirreta aqui, a gente vai representar então por P e B, tá? A primeira letra é a origem, então, aonde que começa a semirreta? No ponto P. Passa por qual ponto? Pelo ponto B. Então, eu tenho a semirreta PB, tá? E de novo, aqui em cima, uma flechinha, tá? Sempre nesse sentido, tá, gente? E uma coisa que eu peço para vocês prestarem atenção é que a primeira letra que aparece é a origem das semirretas, tá? Então, a primeira letra é sempre a origem. Eu não posso trocar aqui, tá? Se eu resolver trocar e colocar A aqui e P aqui, eu não vou ter mais essa semirreta que eu estou mostrando aqui. A semirreta de origem P e que passa pelo ponto A. Se eu inverter aqui as letras, eu vou ter a semirreta de origem em A e que passa por P. Então, eu tenho esta semirreta aqui, ó, que começa no A e passa pelo ponto P, tá? Então, nunca troquem aqui as letras, certo? Primeiro é sempre a origem. Aonde que começa? Qual é o ponto onde começa a minha semirreta? É no ponto P. Então, é a primeira letra que aparece aqui. A segunda é por onde passa, tá? Mesma coisa aqui. Se eu trocar aqui a ordem, eu já não vou ter a semirreta que tem origem em P e passa por B. Esta aqui. Eu vou ter a semirreta que tem origem em B e passa por P, tá? Que seria esta semirreta aqui, ó, que começa no ponto B e passa pelo ponto P. Então, essa semirreta aqui. Tá? Então, tome muito cuidado na hora de escrever, tá? Bom, seguindo, a gente já viu a semirreta, nós vamos ver agora o segmento de reta. Então, o que é um segmento de reta? É o conjunto formado por dois pontos de uma reta e os pontos da reta que estão entre eles. Ok? Então, vamos ver aqui no desenho. Tá? Nós temos uma reta R e vamos pegar dois pontos dessa reta. O ponto A, aqui, e um ponto B. Certo? O ponto A, o ponto B e todos os pontos da reta que estão entre esses pontos A e B, tá? Então, essa figura que começa em A e vai até o B, tá? Esta parte aqui é o que a gente chama de um segmento de reta, o segmento AB, certo? Então, esse pedaço aqui é o segmento AB, tá? As formas de se indicar, ou eu falo segmento AB, tá? Ou eu indico com as letras A e B, com um traço em cima das letras, tá? Então, se aparecer essa indicação, quer dizer que eu tenho o segmento AB, certo? E diferente da semirreta, aqui eu posso inverter, tá? Então, o segmento AB e o segmento BA é o mesmo segmento, tá? Ó, esse segmento AB e o BA é o mesmo segmento, tá? Aqui não importa se eu colocar primeiro a letra A ou a letra B aqui, tá? Esses pontos A e B, no caso deste exemplo aqui,
eles são o que a gente chama de as extremidades do segmento, ok? Então, relembrando, o segmento de reta é o conjunto formado por dois pontos da reta, tá? E por todos os pontos da reta que estão entre eles, tá? Então, essa figura aqui começa aqui no A e vai até o B, tá? Ou que começa no B e vai até o A. Bom, sobre os segmentos de reta, tá? Nós temos os segmentos consecutivos. O que são segmentos consecutivos? Segmentos consecutivos são segmentos que têm uma extremidade comum. Então, por exemplo, aqui, tá? Nós temos aqui essas duas figuras e vamos ver os pares de segmentos consecutivos que a gente tem aqui, tá? Então, são exemplos de pares aqui, nessa figura. Segmento AB e o segmento BC. Por que eles são consecutivos? Porque eles têm uma extremidade em comum, o ponto B, tá? Então, segmento AB e BC são exemplos de segmentos consecutivos aqui nesse desenho, tá? Outro exemplo é o segmento BC e o segmento CD. Eles são consecutivos porque eles têm a extremidade C em comum, tá? Então, aqui está outro par de segmento consecutivo, BC e CD, ok? Segmento FG e GH, nesse outro desenho aqui, tá? Por quê? Porque eles têm o ponto G em comum, tá? Então, FG e GH são segmentos consecutivos. Também são segmentos consecutivos nesse mesmo desenho o segmento FH, tá? Que é esse segmento todo aqui, e o segmento GH, tá? Por que eles são consecutivos? Porque eles têm o ponto H em comum. Na verdade, eles têm, né, mais pontos em comum, mas tendo uma extremidade em comum, os segmentos são consecutivos, tá? Então, FH e GH. E o outro exemplo, tá, de par de segmento consecutivo que nós temos aqui é o FH e o FG, tá? Por quê? Porque eles têm a extremidade F em comum, tá? FG é este segmento aqui e FH é esse segmento todo aqui, tá? Antes de seguir adiante, tá? Aqui nessa figura, eu posso chamar, no caso, eu posso dizer que eu tenho um segmento AD aqui representado nessa figura? Não, tá? Porque para ser segmento tem que ser da mesma reta. Então, por exemplo, este segmento AB, ele está numa reta, tá? O segmento BC, ele está em outra reta. Então, não tem uma sequência, né? Que passa e continua na mesma reta. Então, aqui nesse desenho, eu não tenho, né, um segmento AD mostrado aqui, tá? O que seria o segmento AD? Seria um segmento que uniria o ponto A ao ponto D, mas não aparece aqui nesta figura, né? O que tem aqui do A até o D são esses três segmentos aqui, tá? Que não estão na mesma linha, né? Não estão na mesma reta, tá? Por que eu falei isto? Porque agora eu vou falar sobre segmentos colineares. O que são segmentos colineares, então? São segmentos que pertencem à mesma reta, certo? Então, se a gente tiver segmentos que estão contidos numa mesma reta, a gente diz que aqueles segmentos são colineares, certo? Então, por exemplo, nesta figura aqui, tá, nós temos a reta R e observem que todos os segmentos possíveis que nós temos aqui, eles são colineares, certo? Então, nessa figura, todos os segmentos que aparecem são colineares. Por quê? Porque eles estão contidos na mesma reta. Ó, o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD,
o segmento AC, o segmento BD, tá? Todos esses segmentos que eu falei são segmentos colineares, porque estão na mesma reta, certo? Agora, por exemplo, aproveitando que nós falamos ali dos segmentos consecutivos, o segmento AB e o segmento BD, tá? São consecutivos? Sim. Por quê? Porque eles têm o ponto B em comum, tá? Falei o segmento AB e o segmento BD, tá? E o segmento AB e o segmento CD, eles são consecutivos? Não. Por quê? Porque eles não têm uma extremidade em comum, certo? Então aqui a gente já viu, né? Aproveitou aqui para relembrar ali os segmentos consecutivos que a gente viu agora há pouco, tá? Então aqui nessa figura estão todos os segmentos que nós podemos ver aqui, são colineares. Primeiramente, o que é ângulo? Ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem e não colineares. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas semirretas que têm a mesma origem. As duas semirretas partem do ponto O. Temos a semirreta OA, que sai de O e passa por A, e a semirreta OB, que sai do ponto O e passa pelo ponto B. Esta figura aqui vai determinar duas regiões, que a gente já vai falar sobre isso. Bom, aqui a origem das semirretas, o ponto O, nesse caso aqui, ele é chamado de vértice do ângulo. E as semirretas OA e OB são chamados de lados do ângulo. Então aqui nós temos os dois lados, que é a semirreta OA e a semirreta OB. A indicação do ângulo a gente vai utilizar, no caso aqui, as letras A, O e B, com a letra que está no vértice, no caso a letra O, o ponto comum das duas semirretas, um circunflexo em cima. Então, por exemplo, esse ângulo aqui a gente vai indicar como o ângulo AOB, ou pode ser também indicado como BOA. O importante é que sempre a letra do ponto que está no vértice esteja no centro, tá? Esteja no meio. E também pode ser indicado, se não houver nenhum problema, nenhuma dúvida, a gente pode simplesmente utilizar a letra do vértice com o circunflexo. Então nós temos para esse mesmo ângulo aqui essas três indicações, certo? Então aqui, como eu falei para vocês também, essa figura ela vai dividir o plano em duas regiões. Esta aqui, onde eu estou com o ponteiro do mouse agora aqui, ó, é uma região convexa. E também tem essa outra região aqui, que é uma região côncava. Então, essas duas regiões aqui, o plano fica dividido por essa figura aqui, que são duas semirretas de mesma origem e não colineares. E, no geral, nós vamos considerar a menor dessas regiões. Não quer dizer que aqui a gente não tem outro ângulo. Na verdade, a gente tem um outro ângulo aqui. Mas, no geral, a gente sempre vai pegar a menor, tá? Então, aqui a gente tem este ângulo aqui. Bom, e temos alguns casos especiais de ângulos, que, no caso, são quando a gente tem duas semirretas de mesma origem, e, nesse caso, colineares. Nesta aqui, quando as duas semirretas não são colineares, ou seja, não estão em uma mesma reta, ela determina, como eu falei para vocês, em uma região convexa e uma região côncava. E nesse caso, em que duas semirretas de mesma origem, sendo colineares, ou seja, pertencendo a uma mesma reta, nós não vamos ter uma região convexa e uma região côncava, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o ângulo raso, também chamado de ângulo de meia volta, que é quando nós temos duas semirretas opostas. Então, as duas semirretas têm o mesmo ponto de origem, aqui o vértice O,
E aqui nós temos a semirreta OA e a semirreta OB. E aí nós temos este ângulo aqui, com essa abertura. Então, aqui nós temos o ângulo raso ou de meia volta. Isto quando as semirretas são opostas. Quando as semirretas são coincidentes, ou seja, quando uma semirreta está em cima da outra, a gente vai ter dois tipos de ângulo. O ângulo nulo e o ângulo de uma volta. O ângulo nulo, por exemplo, está aqui representado. Ó, aqui nós temos duas semirretas colineares, que estão sobre uma mesma reta, tá? E as duas semirretas, o OA e o OB, então vão formar, nesse caso, esse ângulo, que a gente não enxerga aqui, ele é o ângulo nulo, e também tem o ângulo de uma volta, que no caso é esse outro ângulo aqui. Certo? Então nós temos esses dois ângulos, o ângulo nulo e o ângulo de uma volta, quando nós temos duas semirretas coincidentes. Agora então nós vamos falar sobre a medida de um ângulo. O que é a medida de um ângulo? A medida de um ângulo é a medida da abertura daquele ângulo. Então, a unidade de medida que nós vamos estudar aqui é o grau, que nós representamos por esta bolinha aqui. Então, esta é uma das unidades de medida de ângulos. Não é a única. Existem outras unidades, mas vocês vão estudar depois no ensino médio, tá? Que é o caso do radiano, por exemplo. Bom, o que vem a ser um grau? Um grau é o seguinte, como é que é definido o ângulo de um grau? A gente pega um círculo e divide em 360 partes iguais. E aí nós vamos pegar uma dessas partes, que vai dar, no caso, um arco. Esse arco, ele é um arco que vai ter um ângulo de 1 grau. Então, isto é um ângulo de 1 grau. E para nós medirmos ângulos, a gente utiliza um instrumento chamado transferidor. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma videoaula de outro professor, falando sobre o uso do transferidor. Ali ele explica como se mede um ângulo e como se traça um ângulo utilizando o transferidor. Tá? Então vocês podem assistir para vocês terem conhecimento de como é que se utiliza esse instrumento. Bom, e aqui eu vou falar para vocês sobre as medidas desses ângulos que nós vimos agora há pouco, o ângulo raso, ou o ângulo de meia volta, o ângulo nulo e o ângulo de uma volta. Tá? O ângulo raso ou de meia volta, ele vai medir 180 graus. Tá? Esta abertura aqui, ele mede 180 graus. A gente vai indicar desta forma, a medida do ângulo AOB é de 180 graus. O ângulo nulo, ele vai medir 0 graus. Então, nós temos que a medida do ângulo AOB, nesse caso aqui, é de 0 graus. E o ângulo de uma volta, ele vai medir 360 graus. No caso, esta abertura aqui, ela tem 360 graus. É o ângulo de uma volta. Aqui no caso do ângulo nulo, a abertura a gente não tem, então ela é nula, mede então 0 grau. E aqui no de meia volta, a gente tem a abertura medindo 180 graus. Bom, agora que nós já vimos o que é o grau, nós temos os submúltiplos dessa unidade. O primeiro submúltiplo é o minuto, que nós representamos através desse símbolo aqui. O minuto, ele é o ângulo que mede 1/60 do grau. Então, é como se nós dividíssemos um ângulo de 1 grau em 60 partes iguais e pegássemos uma dessas partes. Essa parte aí é o minuto. Então, nós temos a seguinte relação, que é muito importante que vocês aprendam, que 1 grau tem 60 minutos. Então, cada grupo de 60 minutos vai formar 1 grau. E o outro submúltiplo do grau que nós temos é o segundo, que nós representamos através desse símbolo. O segundo é um ângulo que mede 1/60 do minuto. Ou seja, se nós pegarmos
um ângulo de 1 minuto e dividirmos em 60 partes iguais e pegarmos uma dessas partes, esse ângulo vai medir 1 segundo. E a relação que a gente tem aqui, então, é que 1 minuto vai ter 60 segundos. Exatamente como no tempo, né? 1 minuto de tempo tem 60 segundos. Aqui no ângulo também é a mesma coisa. Então, a cada 60 segundos, nós formamos 1 minuto. Assim como em cada 60 minutos, nós formamos 1 grau. Então, essas relações aqui é importante vocês saberem. 1 grau é igual a 60 minutos, 1 minuto é igual a 60 segundos. Por exemplo, como é que a gente vai indicar alguns ângulos? Aqui a gente tem um ângulo de 12 graus, 45 minutos e 54 segundos. É representado exatamente dessa forma. Nunca trocando aqui o minuto com o segundo. Por exemplo, botar os 54 segundos aqui e o 45 minutos aqui. Não pode. Tem que ser nessa ordem. Grau, minuto e segundo. Outro exemplo. Aqui nós temos o ângulo de 3 graus e 7 minutos. E aqui, mais um exemplo. 79 graus e 51 segundos. Nesse caso, nós não temos nenhum minuto. Se a gente quiser, a gente pode completar com 0 minutos. Tá? Mas nesse caso aqui não há necessidade. Ou simplesmente deixamos assim. E para terminar esta videoaula, eu vou falar para você sobre a classificação dos ângulos. De acordo com a medida de um ângulo, ele pode ser um ângulo reto, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. O ângulo reto, ele mede 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus, ele se apresenta dessa forma aqui. Tá? Então, aqui nós temos um lado, aqui nós temos o outro lado do ângulo. Esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Se vocês pegarem um transferidor e medirem um ângulo dessa forma aqui, vocês vão ver que ele tem 90 graus. Tá? E ele é chamado de ângulo reto. O ângulo reto, ele vai aparecer com esse símbolo aqui. Tá? Formando uma espécie de um quadradinho aqui junto com o lado e um pontinho aqui dentro. Quando vocês virem essa notação, quer dizer que o ângulo é um ângulo reto, é um ângulo que mede 90 graus. Tá? Por exemplo, num retângulo, por que o retângulo tem o nome de retângulo, né? É porque ele tem 4 ângulos retos. Todos os ângulos dele são ângulos retos. O ângulo agudo. O ângulo agudo é quando mede menos de 90 graus. Então, por exemplo, este ângulo aqui, que tem essa abertura, esse ângulo, ele mede menos do que 90 graus. O ângulo de 90 graus estaria mais ou menos aqui, né? Aqui estaria o ângulo de 90 graus. Como é menor essa abertura do que esta aqui, então o ângulo ele é chamado de ângulo agudo. Então, um ângulo a ter 89 graus, 59 minutos e 59 segundos é um ângulo agudo. Se tiver 1 segundo a mais, já vai ser um ângulo reto, porque aí já vai formar um ângulo de 90 graus. Tá? E o ângulo obtuso é quando mede mais do que 90 graus. Então, quando tiver uma abertura maior do que esta. Por exemplo, este ângulo aqui. Tá? Então, qualquer ângulo que for maior do que 90 graus, ou seja, um ângulo de 90 graus e 1 segundo, ele já é um ângulo obtuso. Primeiro nós vamos ver as poligonais. A poligonal aberta. O que é uma linha poligonal aberta? Por exemplo, é esta figura aqui, certo? Vejam que ela é formada por segmentos, certo? E então esses segmentos, eles vão ser os lados da minha poligonal, tá? Então aqui tem um lado formado pelo segmento AB, outro lado pelo segmento BC e outro lado pelo segmento CD, tá? Então, esses segmentos que formam a poligonal são os lados.
E as extremidades dos segmentos que formam a poligonal, a gente vai chamar de vértices. Então aqui eu tenho o vértice A, aqui o vértice B, o vértice C e o vértice D. Se eu fechar essa figura com um outro segmento, portanto um outro lado, aqui, tá, com o segmento AD ou DA, eu vou então ter o que a gente chama de uma poligonal fechada, certo? Então, colocando o lado AD na figura anterior, nós vamos ter uma linha poligonal fechada, tá? Que é então essa figura aqui, tá? É a mesma, só que agora com um segmento AD aqui fechando aquela parte que estava aberta. Bom, e agora a gente pode dizer o que é um polígono. O polígono é a região do plano limitada por uma poligonal fechada, certo? Então, por exemplo, na nossa figura, o polígono é formado então pela linha poligonal fechada, tá? Aqui por esses 4 segmentos e mais a região interna do plano, certo? Que está limitado por essa linha poligonal. Bom, uma coisa importante sobre os polígonos é que os segmentos consecutivos que formam os lados do polígono, eles não podem ser colineares. Ou seja, por exemplo, o segmento AB e BC, que são consecutivos porque têm uma extremidade em comum, tá? Eles não podem estar na mesma linha, tá? Eles não podem estar na mesma reta. Então, para ser polígono, tem que acontecer isso aqui, tá? Da mesma forma, o BC e o CD, eles não podem estar na mesma reta. E o CD e o AD também não podem estar na mesma reta, ok? Então, nós temos aí o polígono. Vamos falar então sobre polígono convexo e polígono côncavo. Um polígono é convexo quando o segmento que une 2 pontos internos, quaisquer do polígono, está inteiramente contido no polígono. Então, se eu pegar 2 pontos quaisquer do polígono e o segmento que une esses 2 pontos tiver todo dentro do polígono, não tiver um pedaço fora dele, o que a gente vai ter? A gente vai ter o que a gente chama de um polígono convexo. E, caso contrário, se existir pelo menos um segmento que une pontos internos do polígono que não estiver inteiramente contido no polígono, quer dizer, um pedaço do segmento pelo menos vai sair fora da região ali que é limitada pela linha poligonal, então o polígono ele é chamado de côncavo, certo? Ou não convexo, que é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira figura, nós temos o nosso polígono, tá? Em que quaisquer 2 pontos que eu pegar, por exemplo, esses 2 pontos aqui, o segmento que une eles está todo dentro do polígono. Da mesma forma, se eu pegar 2 pontos aqui e unir com o segmento, ele também vai estar dentro do polígono. Se eu pegar esses outros 2 pontos e unir por um segmento, também o segmento vai estar todo dentro do polígono. E da mesma forma, aqui, e unir com um segmento, eu vou ter também um segmento que está totalmente dentro do polígono, tá? E isso acontece para quaisquer 2 pontos que eu pegar. Se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui e outro ponto aqui, o segmento que une eles também vai estar todo dentro do polígono. Então, esse polígono aqui, como quaisquer 2 pontos que eu pegar, o segmento que une esses 2 pontos sempre vai estar dentro do polígono, a gente vai dizer que o polígono ele é convexo, tá? Aqui do lado a gente tem um exemplo de um polígono côncavo. Por quê? Porque eu consigo encontrar pelo menos um segmento que, no caso, né, pegando 2 pontos, melhor dizendo, desse polígono, eu consigo encontrar 2 pontos desse polígono
que se eu unir eles com um segmento de reta, um pedaço do segmento vai sair fora do polígono, da região limitada pela linha poligonal fechada, tá? Então, o que a gente tem aqui? Como eu consigo encontrar esse segmento que sai para fora do polígono, um pedaço, ele não é mais um polígono convexo, ele é um polígono côncavo, certo? Então, essa é a diferença. Se eu encontrar dois pontos do polígono que eu consigo ligar eles por um segmento de reta e que sai para fora do polígono, pelo menos um pedaço do segmento, então o polígono é côncavo. Caso contrário, se para quaisquer dois pontos que eu pegar, o segmento sempre vai estar dentro do polígono, então ele é convexo. Vamos ver os elementos dos polígonos, então. Então, aqui está o nosso polígono. A indicação do polígono, a gente coloca, né, a palavra polígono e as letras que formam o vértice desse polígono, tá? Então, aqui a gente diz, né, a gente chama esse polígono de polígono ABCD, tá bom? Então, aqui nós temos o polígono ABCD. Os vértices do polígono, então, são as extremidades dos segmentos que formam os lados do polígono, né? Então, aqui os vértices são o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Os lados do polígono são os segmentos de reta que formam a linha poligonal fechada desse polígono, tá? Então, vai ser o segmento AB, segmento BC, segmento CD e o segmento DA, ou AD, tá? Esses quatro segmentos são os quatro lados desse polígono. Os ângulos no polígono, então, vão ser o quê? Vão ser, no caso aqui eu tenho o ângulo A, aqui ó, nessa região, tenho o ângulo A, aqui eu tenho o ângulo B, aqui eu tenho o ângulo C e aqui eu tenho o ângulo D, tá? Então, aqui estão os quatro ângulos desse polígono. E agora, para finalizar, nós vamos ver os nomes dos polígonos. Os nomes dos polígonos são dados de acordo com o número de lados. E para algumas quantidades de lados, os polígonos vão ter nomes especiais, tá? Então, de acordo com o número de lados. Com dois segmentos, a gente não tem polígono, certo, gente? Porque a gente não consegue fazer uma figura fechada, né? A gente, então, precisa, então, ter no mínimo, para ter o polígono, 3 lados, tá? E aí a gente vai ter o polígono, que a gente chama de triângulo. Quando ele tem 4 lados, a gente vai chamar ele de quadrilátero. 5 lados, um pentágono. 6 lados, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9 lados, a gente tem o eneágono. 10 lados, ele vai se chamar decágono. Se o polígono tiver 11 lados, ele vai ser um undecágono. Se tiver 12, ele vai se chamar dodecágono. Se tiver 15 lados, o polígono ele é chamado de pentadecágono. E se tiver 20 lados, ele é chamado de icoságono. Para qualquer outro número de lados, por exemplo, 13 lados, 14, 17, 23 lados, a gente vai dizer simplesmente que ele é um polígono de tantos lados, tá? Então, se ele tiver 13 lados, a gente vai chamar ele de polígono de 13 lados. Ele não tem um nome especial, tá? Esses aí que eu estou apresentando para vocês, esses têm nome especial, tá? Uma observação é que sempre o número de lados e de vértices de um polígono é o mesmo, tá? Então, se eu perguntar para vocês qual é o nome do polígono que tem 5 lados, né? Vocês vão ver que ele é o pentágono,
Se eu perguntar para vocês qual é o polígono que tem, por exemplo, 8 vértices e não lados, o número de vértices é o mesmo número de lados, tá? Então, o polígono que tem 8 vértices vai ser o octógono, ok? Então, se por exemplo aparecer numa figura para vocês de um polígono e perguntar para vocês qual é o nome daquele polígono, vocês simplesmente vão ver a quantidade de lados, tá? E vão dizer o nome dele. E se vocês quiserem ver, ao invés da quantidade de lados, vocês quiserem contar quantos vértices o polígono tem, o número de vértices também vai dar o número de lados, então o nome do polígono. Bom, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado atentamente esses primeiros conceitos de geometria, pois, conforme eu disse antes, vamos precisar deles nos nossos estudos futuros, tanto no desenho geométrico quanto também no desenho técnico, ok? Então, até a próxima aula e um abraço a todos.